Olá, seja bem-vindo ao dia 127 da nossa jornada de leitura bíblica. Para hoje é o livro de Romanos, capítulo 9, 10 e 11, e também o Salmo 61. O que eu quero meditar com vocês está no capítulo 11 de Romanos, que nós lemos a partir do verso 11, que diz o seguinte: Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas, se a transformação deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Eita! Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada. Quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Eita, que é mistério! Queridos, existe aí uma linha teológica maldita. Tudo que é contrário à Bíblia é maldito, tá? Só para te dizer. Talvez você tenha dúvida, isso não é tão maldição, não. É. Eu estou aqui para te dizer, é sim. Pois é e pois é. Eu estou aqui para te dizer o seguinte. Eu estou aqui para dizer o seguinte: o que que é essa linha teológica maldita? É a linha teológica que diz, que afirma com toda a convicção que só uma pessoa muito endemoniada tem. Nossa, tô pegando pesada, né? Mas tem que pegar, porque esse povo aí não lê Bíblia, não, fica distorcendo a verdade de Deus. Lê alguns textos divididos da Bíblia e confunde uma nação inteira, confunde um povo inteiro. Porque essa linha teológica, tem muitos que participam dela sem escrúpulo nenhum, ainda fala que é bíblico. Ai, isso é bíblico. Não é. Então, a linha teológica maldita, que tudo que é contrário à palavra de Deus é maldito, é a linha teológica que diz que a igreja substitui Israel. Que palhaçada, gente. Eu quero muito saber quem. Não, eu sei quem foi. Foi o próprio Satanás mesmo. E o pior são as pessoas que seguem essa linha teológica, porque não tem discernimento, né? Nós lemos no episódio anterior, nós meditamos sobre aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor através da leitura da palavra de Deus, conversando com Jesus. É por isso que, gente, eu tenho ranço. Não é que eu tenho ranço, não. Eu tenho muita Bíblia de estudo, tá? Pergunta se eu uso. Não uso. Por quê? Por causa disso.
por causa das linhas teológicas, né? Então, assim, eu uso Bíblia de estudo assim como uma consulta, tal. Mas você tem que aprender a ler a sua Bíblia conversando com o Senhor, conversando com Deus. Pai, me ensina isso, Espírito Santo, eu estou sem entender isso. E você vai ver que você vai crescer muito mais do que muito teólogo nojento que tem por aí. Tem muito teólogo nojento, cheio de conhecimento teológico e zero de espírito. Então, existe essa linha teológica que fala que a igreja substituiu Israel. E eles usam até mesmo essa passagem aqui para falar isso. Eu não sei como eles conseguem distorcer tanto a palavra de Deus. Porque o que ele está falando é o seguinte, ó. Acaso tropeçaram, né? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, ou seja, por causa de Israel, veio salvação para os gentios, que em tese é a igreja, que somos nós. Você nasceu em Israel? Não, eu também não. Então, somos gentios. Para provocar ciúme em Israel. Israel é o primogênito do Senhor. Você acha que Deus, que chama Israel de seu filho primogênito, ele vai desprezar Israel? Não. Mas está querendo dizer assim, ô Israel, já que você não me quer, eu me revelo aos gentios. E porque você vai sentir ciúme dos gentios, porque me chamam de pai, me chamam de Deus, participam dos meus milagres, vivem os meus milagres, vivem o sobrenatural, Israel passa a buscar o Senhor. Se volta para o Deus, para o Rei dos Reis, para o Eterno. E através de Jesus, que é o que tem acontecido nesses tempos. Tem muito judeu apaixonado por Jesus, tendo a revelação do Pai em Cristo Jesus. E é maravilhoso. Então, seu papel como igreja é provocar ciúmes de Israel. Para quê? Para que Israel se volte para o Senhor. A igreja não substituiu Israel, porque o Pai ama os dois. Israel é o primogênito, é o escolhido, e nós somos os adotados. Nós somos adotados, somos enxertados nessa oliveira maravilhosa. E por que que eu falo dessa teologia nojenta, demoníaca, maldita? Que fala assim, ai não, Israel, ai que bom, ai que Israel se exploda, Israel matou Jesus. Cala a boca. Que? Matou quem? Para de se... Então, toda vez que você ouvir um teólogo, um pastor, você pode ter certeza que o que está falando pela boca dele é o espírito do anticristo. Não vem de Deus. E essas pessoas prestarão muito caro, prestarão contas e pagarão caro pelas suas palavras malditas. Espero que elas se arrependam. Mas eu acho um tanto difícil, uma vez que o coração delas está está cheio de soberba, de arrogância, por falar tal coisa, né? Então, a guerra que estourou em Israel em outubro do ano passado não é à toa, não é à toa que querem tanto aniquilar Israel, porque o diabo sabe do poder que tem, do arrependimento de Israel, se voltando para o Deus de Israel, se entregando a Jesus. Aí o diabo treme. Pode perceber, nenhuma outra nação é tão perseguida quanto Israel. Porque todas as outras nações, eles perseguem pessoas, países, por causa da riqueza do solo, por causa disso, daquilo. Israel é simplesmente por causa de Israel. Ah, você é israelita? Então tem que morrer. Oi, filho, o quê? Entendeu? Geralmente um país, ele invade outro país porque quer roubar aquela terra, os tesouros daquela terra. Mas Israel não. Os povos que querem matar Israel é simplesmente porque Israel é Israel. É tipo você, assim, tipo, ah, por que que você tem que morrer? Ah, porque é brasileiro. Oi? O quê? Só porque eu sou brasileiro, eu tenho que morrer? É tipo isso. Não. Mas assim, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nenhuma riqueza, a minha casa é humilde, não sei o quê, por que que você quer me matar? Porque você é brasileiro. É tipo isso. Ah, por que que você quer matar Israel? Por quê? Porque Israel é o primogênito, né? Então, se alguém fala isso contra Israel, na boca dessa pessoa, ela está sendo guiada pelo espírito do anticristo, não pelo espírito de Deus. Então, toma cuidado quando você ouvir uma coisa dessas, para até de seguir essa pessoa, porque boa influência ela não é na sua vida. Ah, é uma pessoa é muito culta, problema dela. Ah, ele é tão inteligente, problema dele.
Eu conheço alguns pastores de alto escalão que influenciam milhares, centenas de milhares de pessoas com este pensamento antissemita, com esse pensamento de que a igreja substitui Israel. Gente, onde que leu substituição? Vamos continuar lendo aqui, ó. Estou falando a vocês, gentios, visto que eu sou apóstolo para vocês, né? Então ele fala: pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte dessa massa que é oferecida como primeiros frutos, toda massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Verso 20. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, não poupou Israel, também não poupará você. Tudo é sobre fé, tudo é sobre o quanto você busca o Senhor, o quanto você se rende ao Senhor. Porque Israel, os religiosos que foram os cortados, são aqueles que não têm fé em Jesus, mas são aqueles que falam assim: ah, eu já sou filho de crente, ah, eu já sou israelita, ah, eu não preciso fazer nada, a minha parte está paga. Não, não está. Você tem que se mover e buscar o Senhor, você tem que ter vida com o Senhor. É o que Deus está falando aqui, é o que Paulo está falando aqui para Israel. Se Deus não poupou os que eram naturais, ele vai poupar você, igreja? Não vai. Se Deus não poupou Israel, sabe por que que Deus não poupou Israel? Porque Deus é justo. Justo. Justo juiz. Então, aqueles que se aproximam do Senhor com humildade, com, com sede, né, com vontade de conhecê-lo, de ter uma vida que o adora, uma vida que exalta o seu nome, este o Pai traz para perto. Mas aqueles incrédulos, que envergonham o nome do Senhor, esses são cortados. Isso serve para israelitas e não israelitas. Ou seja, igreja, não te converte não para tu ver. Se Deus também não te corta, não te lança fora. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele, de outra forma você também será cortado. Gente, mais claro do que isso, mais claro do que isso sobre livre-arbítrio, Deus não vai te obrigar, não vai pegar e falar assim: ai, você tá tão lindinho, ai, eu gostei deste louvorzinho mais ou menos que você cantou, então eu vou te enxertar aqui na árvore e vou te abastecer de alegria e bondade e paz. Não. Isso aqui é uma vida de prática, é uma vida de fé, é uma vida de uma pessoa que sabe quem é o seu pai e o que o pai exige dele. Claro que Deus exige coisas e ele deixa muito claro o que ele exige de nós. Que andemos em justiça, que sejamos pessoas sinceras, pessoas honestas. Você precisa entender isso e sair dessa infantilidade, essa crença infantil que você tem de, ai, que Deus ama a todos. Ama, mas só vive o privilégio de ser filho, de viver em revelação, de viver em milagre aqueles que dele se aproximam, aqueles que são enxertados na oliveira que é Cristo, enxertados. Então, existem os ramos naturais são cortados, aqueles que pela fé em Jesus são enxertados, eles começam a ser alimentados, abastecidos, eles fazem parte, porque a raiz é a mesma. Mas se o galho aqui começar a falar, ai, não quero ser galho, não, 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 o senhor vem aqui, ó, e corta. Rebeldia, Deus corta. Corta bonito, queridos. É, eu acho que é importante que, assim, eu não tinha essa noção, não, tá? Hoje o que eu falo sobre Israel, eu não, eu não tenho noção, porque, assim, quando eu, em tese, me converti, foi numa igreja muito alheia que me ensinava essas coisas, muito menos. Ai, para que falar de Israel? Ai, vamos focar só na igreja. Ai, a igreja que veio. Ai, lá no Novo Testamento. Sério, gente, é sério. Nossa. Eu sou muito grata pela igreja onde eu me converti, mas ao mesmo tempo eu vejo ou igreja rasa em ensino da palavra de Deus, sabe? E eu vejo que muitas igrejas são essas igrejas Nutella,
de beabá, né? Muito infantilizada, muito infantilizada. Mas o que eu quero te dizer é, o culto ao Senhor existe desde Gênesis 1, tá? Hum. Por quê? Porque existe, desde Gênesis existe o culto ao Senhor. E a igreja que hoje se gaba de ser igreja, na verdade, Deus, quando nos olha, quando nós, todo aquele que tem Jesus como Salvador, nós fazemos parte do mesmo povo, da mesma nação, que amamos ao mesmo Deus. Então, nós ficamos em pé de igualdade, porque somos todos filhos. Então, já não há mais Israel de um lado e igreja do outro, mas existe o povo de Deus, os filhos de Deus, os quais são chamados pelo seu nome. Quem faz essa distinção de Israel de um lado, igreja do outro, presbiteriano de um lado, assembleano de um outro, a batista de um outro, não, somos nós, porque nós somos viciados em títulos, em rótulos. Mas quando Deus olha para mim, para você, Ele quer enxergar um filho. E filho não tem denominação, filho não tem placa de igreja, filho não tem título de rabino, é filho. E o pai se revela para quem o busca, como um filho busca estar sempre com o pai. Esses dias eu peguei um Uber e ele estava todo feliz contando por que que ele decidiu. Eu amo quando eu ouço um testemunho desse. E ele falava assim: eu passei a ser Uber. Ele era caminhoneiro, ele começou a ser Uber. Que ele falou assim: eu queria ter mais tempo com as minhas filhas. Ele tem 3 filhas. Eu me alegro tanto quando eu ouço isso. Eu falo para ele: que bom que você tomou essa decisão, porque se tem uma coisa que filho quer é pai e mãe. Quanto mais bebezinho, mais quer pai e mãe. Quanto mais cresce, mais quer pai e mãe. E a consciência desse pai, ele falando assim: olha, eu não tive pai, mas eu tive um avô que foi um baita de um pai. Então, eu quero ser pai para as minhas filhas. Eu quero ser presente. Eu quero ver as minhas filhas crescendo. Eu quero educar as minhas filhas. Eu quero que elas saibam que elas têm um pai. Que extraordinário. Eu falei: glória a Deus. Você entendeu o seu propósito? Ele riu. E eu quero falar isso para você, seja filho. O pai quer ter tempo com você, como este pai renunciou tantas coisas para ter mais tempo com os filhos. O pai está disponível para mim e para você. Mas será que você tem buscado ter tempo com este pai? O pai que é eterno? Porque o pai só quer filhos. O pai não quer nacionalidade, o pai não quer denominação, o pai não quer placa de igreja, o pai não quer nem saber quantos versículos você decorou. O pai não quer nem saber quantos cursos teológicos você fez. O pai não está nem aí. Mas o pai quer saber se você é filho, se você o busca, não só para pedir, mas para amá-lo, para adorá-lo, para conhecê-lo, para vê-lo face a face. Israel, muitos de Israel se perderam. Por quê? Porque eles deixaram de buscar o pai. Por incredulidade, eles foram cortados. Incredulidade, eles foram cortados da oliveira verdadeira. Mas hoje o Pai fala para mim e para você: eu quero ser seu Pai. Busque-me e eu me revelarei a você. Vamos aproveitar que eu e você fomos enxertados, vamos viver o melhor, vamos ser alimentados pelo Pai. O Pai cuida de nós. Ele é o jardineiro fiel, né? Jesus é o jardineiro fiel que nos poda, que nos rega, que nos alimenta, que conversa conosco, né? Porque a planta, para ter vida, é se ele conversar com ela. Este é o nosso Pai, que quer cada vez mais ter um relacionamento íntimo, profundo e sincero conosco. Toda vez que você ouvir que Israel não pertence ao Senhor, mentira. Israel continua pertencendo ao Senhor, porque o Senhor se revela para aqueles que o buscam. E quanto mais Israel buscar o Senhor em Cristo Jesus, mais ele terá do Senhor. E eu e você também. E assim, eu e você, junto a Israel, somos uma só nação, uma só família, um só povo. E clamamos juntos, Abba Pai. E junto
falamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ansiamos pela tua vinda, Yeshua HaMashiach. Queremos te ver, Senhor. Revela a tua face. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos leva para este lugar de conhecimento de ti. Senhor, eu quero te pedir, Paizinho, quebra, Senhor, todos os conceitos teológicos contrários à tua palavra que foram inseridos na nossa mente. Que possamos, Senhor, entender quem o Senhor é na medida que lemos a tua palavra. Que possamos, Senhor, te amar cada vez mais e que possamos, Senhor, ter uma vida de filho, uma vida que depende do Senhor, uma vida que tem tempo com o Senhor, uma vida que exalta o teu nome. Queremos, Senhor, ser filhos, muito mais do que qualquer outra coisa. Queremos ser vistos e conhecidos como os filhos teus. É isso que eu te peço, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.